Olá, tudo bem com vocês? Que bom chegar aqui e já encontrar todos vocês que estão aqui comigo. É um grande prazer receber vocês. Nós estamos aqui fazendo essa maratona de lives, né, com muito carinho para todos vocês. E estar com vocês aqui faz todo sentido, né, para a gente. E hoje vamos receber um convidado muito especial. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante também. E eu quero contar com vocês do início ao fim dessa live, hein? Não percam nada, porque eu tenho certeza que vai ser um assunto extremamente relevante, não só para as suas vidas, mas também na vida das pessoas que vocês conhecem. Vocês vão poder estar levando muita informação, muito conhecimento a várias pessoas, né? E eu tenho certeza que vai ser muito útil. Tudo bem? Bom, planejando a sua aposentadoria. Você já começou a planejar a sua aposentadoria? É sobre isso que nós estamos falando durante toda esta semana, né? Não posso deixar de agradecer a vocês que estiveram comigo ontem na live. Foi extremamente edificante, recebi um feedback muito bacana de pessoas que foram extremamente edificadas, que aprenderam muito, né? Renovaram as esperanças, fortaleceram a sua fé. Afinal, nós precisamos de começar lá do começo mesmo. Mas hoje o assunto que nós vamos falar é aquele assunto que todo mundo quer saber. Afinal, quem pode se aposentar? Eu quero saber se eu posso me aposentar, e você? Então é um assunto de extrema relevância para todos nós, né? E eu quero contar com todos vocês que já estão aqui comigo para que curtam essa live já. Eu quero ver aqui bastante coraçãozinho subindo, é muito gratificante ver esses coraçõezinhos que estão aqui, porque a gente vê que está cumprindo o propósito. E por falar em propósito, né, eu quero que vocês me ajudem a cumprir o meu propósito de vida, que é levar informação, que é transmitir o conhecimento para pessoas que não têm ideia daquilo que é tão importante para elas fazerem hoje, para fazerem no decorrer de suas vidas. Então, à medida que vocês não só curtem essa live, mas que compartilhem essa live, vai estar me ajudando a cumprir esse propósito de levar informações relevantes para as pessoas, e vocês também vão estar ajudando muitos. Então, já clica aí nesse aviãozinho, aproveita essa parte introdutória aqui e compartilha pelo menos para 3 pessoas que vocês conhecem. Eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes com a oportunidade de receber esse conhecimento que nós estamos transmitindo aqui. Quem já esteve ontem, né, conosco, já sabe. Nós não vamos ficar nessas lives, né, nessa maratona de lives, apenas batendo papo com vocês, né? É muito gostoso essa interação, mas nós estamos aqui para falar assuntos relevantes, papo sério mesmo. Então, se vocês puderem, né, deixa na mão de vocês já um papel, caneta, lápis, porque vocês vão anotando aquilo que faz sentido para você. Informações importantes que vocês não sabiam e que foi revelador, né? E se vocês precisarem, assista novamente a live, vai ficar salva no meu IGTV, né? Então, eu posso te enviar o link depois também, mas vai ficar lá. Você pode entrar no meu perfil do meu Instagram, você vai encontrar essa live salva, não só de hoje, como a de todos os dias da nossa maratona de lives. Tudo bem? Combinado? Então, passado essa parte introdutória, eu quero dizer para vocês que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. E isso é uma informação tão importante, sabe? Que é tão maravilhoso saber que o brasileiro tem uma expectativa de vida maior por uma série de fatores, né? E o IBGE fez uma acurada pesquisa, né? E revelou que a pessoa que nasce no ano de 2020, ela tem uma expectativa de vida de 76,7 anos. E isso é bem interessante, porque a expectativa de vida significa quantos anos a pessoa, né, tecnicamente, viverá do nascimento até sua morte. Quando se fala que aumenta a expectativa de vida, né, da pessoa, a gente levando para o campo previdenciário, considerando a aposentadoria da pessoa, quando a pessoa se aposenta, ela tem uma expectativa de sobrevida, né? Então, do nascimento até a morte é a expectativa de vida,
E da aposentadoria até o momento que ela falece é a expectativa de sobrevida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o INSS, ele fica muito atento a essas informações e essas pesquisas que são feitas. E ele vem constantemente fazendo essas alterações nas leis, nas regras, porque justamente com base nessas informações e o controle financeiro da autarquia. E com isso, o que eu quero falar para vocês? Com esse aumento, né, do período que que o segurado vai receber o benefício previdenciário, a cada dia que passa é mais e mais importante fazer um planejamento previdenciário. O momento é já. Eu quero que vocês terminem essa semana de lives tendo a consciência do quanto é importante planejar a sua aposentadoria. Mais que isso, porque nós temos que preocupar não só com o planejamento previdenciário para conceder o melhor benefício, para conceder um benefício com o maior salário de benefício, não isso. Você precisa de ter qualidade de vida. Afinal, a expectativa de vida aumentou e a expectativa de sobrevida aumentou, ou seja, o segurado vai viver mais anos recebendo seu benefício, podendo usufruir daquele benefício tão importante, tão merecido na sua vida. Então você quer usufruir do seu benefício de que forma? Eu tenho certeza que quer viver na plenitude, com uma vida tranquila, gozando de saúde, de paz, né? Então você precisa de se planejar. É um planejamento de vida. E esse planejamento tem que começar já. E é por isso que eu estou aqui com os meus convidados tão especiais, foram escolhidos a dedo. Cada dia vamos trazer aqui um profissional diferente, onde tem trazido informações relevantes para a sua vida. E que se vocês, ao final, né, tomarem nota de tudo que está sendo ensinado aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter uma outra visão sobre previdência, sobre benefícios previdenciários, sobre a vida de vocês. É momento de reflexão, é momento de atitude. E eu estou aqui para ajudar vocês. Então, contem comigo, fiquem comigo até o final dessa live. Não se esqueçam, eu quero ver vários coraçõezinhos como eu estou vendo aqui. Obrigada por todos vocês que estão aqui, estou muito feliz. E não se esqueçam de compartilhar essa live para mais pessoas estarem aqui conosco. Afinal, hoje vamos receber, como eu disse, um convidado muito especial que vai falar um assunto extremamente importante. E deixa eu ver se ele já está aqui, porque se for deixar eu vou conversar bastante com vocês. Eu não quero diminuir o tempo do nosso convidado. Deixa eu ver, cadê meu convidado? Aqui. Deixa eu convidá-lo para que ele já entre e já comece a conversar com a gente. Vamos convidar. Eu quero que vocês conheçam o nosso convidado de hoje, Adriel Ferreira. Oi, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo jóia, seja bem-vindo. Eu quero apresentar o Adriel, para quem não conhece. O Dr. Adriel, ele é contador, especialista em economia, ele é advogado, ele é diretor de operações em uma grande empresa no estado de Minas. Ele mora em São Paulo, né, está trabalhando, prestando um serviço relevante em uma grande empresa no estado de Minas, e ele é um grande empreendedor. E para quem não sabe, o Adriel é meu irmão querido. Qualquer semelhança não é coincidência, nós somos irmãos. E meu único irmão. E eu trouxe o Adriel aqui porque o Adriel, ele é uma referência para mim. Né? Eu vou puxar saco dele aqui um pouquinho, mas é de graça isso. A gente não combinou, ele não me pediu para isso e nem tá me pagando cachê. Mas o Adriel, ele é um homem empreendedor, visionário. E é uma referência para mim. Então, não poderia escolher uma outra pessoa para estar falando com vocês hoje sobre assuntos tão importantes que todos vocês precisam saber. Né? Embora nós temos um assunto assim, muito abrangente, porque dizer quem pode se aposentar, nós vamos ficar aqui horas e horas. É assunto para várias e várias outras lives. Né? Mas hoje nós vamos estar aqui focando em perguntas relevantes, muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito, né, desse assunto. E o Adriel vai trazer para a gente,
né, respondendo para a gente, e eu tenho certeza que a pergunta das pessoas, né, que tem enviado perguntas para a gente é a dúvida de muitas pessoas, né, Adriel? Então, deixa eu parar de falar, porque essa família fala muito, e se apresente então, Adriel. Não, vamos lá. Obrigado aí, Mana, pelas palavras. Achei bem legal aí o convite, porque é um assunto que eu sempre gostei de estudar, porque de fato trata do futuro das pessoas, né? E previdência ou aposentadoria não combina com procrastinação. E às vezes a gente tem. E de repente chega a hora de se aposentar e aí a pessoa, aí vem o epitáfio, né? Ah, eu devia ter começado mais cedo, eu devia ter pensado antes. E aí o tempo já passou. Então, a aposentadoria não combina com procrastinação. A gente precisa pensar nisso já, né? E aí eu acho que casa muito com esse tema de se planejar, né? E da mesma forma que você começou a introdução dizendo que a expectativa de vida média do brasileiro ela aumentou, por outro lado, o INSS está atento a isso, né? A Previdência Social está atenta a isso e ela vai, não é que é dificultar, ela busca o equilíbrio das contas dela. Então, vai ficar mais difícil para a gente se aposentar. A gente vai precisar contribuir mais, né? A gente vai entender um pouquinho aqui dessa dinâmica. Então, de fato, a gente precisa começar já para garantir um benefício adequado no futuro. Obrigada. Gente, e eu quero até falar uma coisa de bastidor para vocês. Quando eu falo que o Adriel é referência, ele é mesmo. Vocês não têm noção que esse é um assunto que nós gostamos de trocar ideia, de bater papo. E quando nós nos encontramos com a nossa família, o Adriel realmente ele é esse visionário, esse empreendedor que gosta muito de pensar sobre isso e de ter atitude, ações, né, para buscar efetivar e ele está sempre atento a isso. E o André falou uma coisa muito interessante. Assim, à medida que as coisas vão evoluindo, quantas coisas novas têm acontecido, as leis estão mudando, por quê? Porque o governo está muito atento a isso. A reforma da Previdência já está vigente há quase um ano. E tem muitas pessoas que ainda nem sabem que está rolando uma nova Previdência. Muitas pessoas ainda têm em mente requisitos que eram lá da lei de 98, né? E tem que ter a ciência de que há novidade, né? Que tem novas regras vigentes e nós precisamos nos mover, né? Eu tenho certeza que hoje, a partir de hoje, a chave vai virar na vida de muita gente e nós vamos contribuir muito com a vida de muitas pessoas. Mas então vamos ao que interessa. Gabriel, tem muitas pessoas, né, que vêm no escritório e sempre me fazem perguntas, me mandam mensagens nas redes sociais e eu selecionei algumas perguntas que são, assim, as campeãs. Né? Muita gente precisa saber disso e eu vou te fazendo as perguntas e eu quero que você esclareça para todos que estão nos assistindo aqui e vão ver depois a live, tá bom? Então vamos começar pelo começo. O que é Previdência Social? Legal. Bem, a Previdência Social nada mais é do que um seguro, né? Assim como a gente faz o seguro lá do nosso carro, né? A gente faz o seguro prevendo que algo possa acontecer e eu preciso de uma reparação. Então, a Previdência Social, ela é um seguro que vai me garantir uma aposentadoria no futuro. Mas não é só isso, porque na prática eu também posso ficar doente, né? Eu também posso ter um acidente, pode acontecer outras situações e para isso eu tenho esse seguro que vai me garantir que eu mantenha uma renda, porque todo mundo precisa ter renda, né, para seguir com a sua vida. Então a Previdência Social ela é um seguro pensado naquela aposentadoria futura, mas que também vai me garantir aí, se caso eu tiver um acidente, ficar inválido, se caso eu venha a óbito, que a minha família também não fique desamparada, né, que tenha que você também pode ter um benefício para a família. No caso das mulheres, né, que ficam gestantes, também tem um apoio durante
a licença maternidade. Então, a Previdência Social é isso. Ela é um seguro que vai garantir esse benefício aí, uma continuidade de renda em determinados casos. E aí, para eu ter direito a esses benefícios, logo eu também preciso, então, fazer as minhas contribuições. Eu preciso contribuir, eu preciso ser segurado, né? Eu preciso estar na condição de segurado. E aí, de acordo com o INSS, a Previdência Social, ela criou regras para dizer assim, ó, também tem que ter carência, né? Não adianta você vir aqui pagar, né, uma prestaçãozinha e que isso já vai garantir aí para você alguns benefícios. Não, eu preciso ter, né, tem algumas carências e a própria aposentadoria, né, o tempo de contribuição para eu me aposentar é uma carência para eu obter o benefício deste seguro. Então, em linha geral, é isso. Previdência Social é um seguro e para eu ter acesso a isso eu preciso estar segurado. Eu preciso fazer parte desse seguro. Eu tenho certeza que essa resposta resolve-se o mito que a maioria das pessoas acha. Né? Todo mundo acha que é segurado, né? Acha que por ser brasileiro é segurado. Né? Mas, infelizmente, eu gosto muito dessa comparação que você fez. Né? Se nós queremos segurar o nosso carro, nossa casa, até nossa própria vida, temos que contratar o seguro e pagar por isso. E o governo não é diferente, só porque é Estado, né? E é muito interessante. Então, fiquem atentos, né? Precisam ser segurados, precisam contratar, precisam, né, estar inscritos. Mas vamos falar mais sobre isso mais à frente. E sobre o INSS? Porque muita gente tem dúvida, Previdência e INSS, acha que é a mesma coisa. Fala para a gente um pouquinho o que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, o INSS ele é um órgão, tá, ligado ao Ministério da Previdência Social. Então, ele é o órgão que faz a gestão desse seguro, né? Porque já que a gente vai recolher esse dinheiro, e aqui, se a gente parar para pensar em toda a população brasileira economicamente ativa, todos os trabalhadores recolhendo dinheiro todos os meses, as empresas também recolhendo para o INSS, isso forma-se, né, um fundo gigantesco de muito dinheiro. Então, o governo, dentro do Ministério da Previdência Social, destacou lá e criou um órgão chamado INSS. Para a turma mais antiga aí, antigamente o nome era INPS, né? Então muita gente acha que é assim. Exato, tem que pagar o carnê do INPS, né? Então era Bem assim que era lembrado. tratado antigamente e isso evoluiu, hoje é INSS, né? E aí o INSS foi fundado na década de 90, tá? E eles criaram o Regime Geral da Previdência Social, que é o fundo então que vai gerir todo esse dinheiro. E é importante destacar isso porque eu gosto de fazer uma comparação. O INSS é como se fosse a construção de um bolo, né? Eu vou comer um bolo lá, eu vou construir um bolo. Então, os trabalhadores recolhem parte do seu salário, né? Fazem as suas contribuições para o INSS. As empresas também fazem essa contribuição e isso forma um bolo, um grande bolo. E aí vem os aposentados e eles vão retirar fatias do bolo para se alimentar. Ou as pessoas as gestantes que estão lá na licença maternidade, ou as pessoas que sofreram algum acidente, que estão fazendo gozo do benefício de auxílio saúde. Então essas pessoas estão tirando fatias do bolo. Então o INSS faz a gestão do bolo, porque é muito dinheiro e ele precisa fazer essa gestão. E hoje eu, como segurado, eu estou colocando dinheiro no bolo com um objetivo, que lá na frente eu possa tirar fatias do bolo, né? Então, o INSS é o órgão que faz essa gestão, a gestão deste dinheiro. Muito esclarecido, muito legal essa comparação. Agora ninguém nunca mais vai confundir e se esquecer o que é o INSS e a diferença dessa previdência. E qual que é a vantagem que nós temos em contribuir para o INSS? Então, as vantagens como a gente começou falando, ele é um seguro, então eu estou segurado, eu tenho uma segurança, né? Assim como quando eu faço o meu seguro do carro, eu tenho a segurança de que se ele for furtado, eu vou receber uma indenização. Se eu for um segurado do INSS, eu estiver nesta condição, eu também vou ter alguns benefícios. Um deles, que se eu contribuir por um determinado tempo, eu vou poder me aposentar. Ou seja, eu vou ter uma renda
sem estar trabalhando, porque eu já trabalhei, eu já fiz as minhas contribuições, agora eu vou receber isso de volta, né? Ou se eu chegar no limite da idade e tiver os pré-requisitos mínimos, né, o tempo mínimo de contribuição, ou se eu tiver uma incapacidade permanente, né, uma invalidez, então se a pessoa sofreu, infelizmente, um acidente ou teve um problema de saúde que a incapacitou para o trabalho, que é importante destacar que não é eu ter alguma doença ou ter alguma lesão, perder um membro. Não, eu preciso ficar incapaz para o trabalho, tá? Então, não basta que a pessoa, nossa, sofreu um acidente, perdeu uma mão, tá? Mas ela consegue trabalhar? Sim, ela ainda tem o intelecto, ela ainda tem a outra mão. Então, o INSS, ele vai avaliar se você teve uma incapacidade permanente para o trabalho, mas se houve, você também está segurado, você também está protegido, você vai poder fazer gozo desse benefício. Então, tem a pensão por morte. Então, se numa casa, se tem numa família, né, você tem lá o pai, arrimo de família, que está trabalhando, sustentando a família, e ele vem a óbito, a esposa não vai ficar desamparada. Você tem a pensão por morte. Por quê? Porque o marido, né, eu estou falando marido, mas podia ser o inverso, né, podia ser a esposa que veio a óbito e ela tinha a condição de segurada, a família não vai ficar desamparada. Porque você tem a pensão por morte. Você tem auxílio por incapacidade temporária, ou seja, eu tenho uma doença neste momento que está me incapacitando para o trabalho neste momento. Muito comum, às vezes, a pessoa está sofrendo de câncer, por exemplo, e precisa fazer um tratamento que é muito rigoroso. Então, durante aquele período do tratamento, ela não está em condições de trabalhar. Ela tem uma incapacidade temporária, então ela também pode receber um benefício. Auxílio acidente de trabalho, então o trabalhador está lá trabalhando e sofre um acidente de trabalho, também se ele ficar incapacitado para o trabalho, também tem esse benefício. Auxílio reclusão, que é muito polêmico, porque é tratado dentro das fake news, aí, isso me incomoda bastante, porque eu sou um defensor do auxílio reclusão, porque ele é tratado de uma forma equivocada. O auxílio reclusão, ele tem um valor fixo, ele não é por filho, como as pessoas às vezes comentam, mas ele é dado para a família nos casos em que um trabalhador, um segurado, é preso temporariamente enquanto ele aguarda julgamento. E no direito brasileiro, você só é considerado culpado após o devido processo legal, após ser julgado e condenado. Então, até lá, se você estiver na condição de preso, você tem direito de defesa. E, às vezes, um inocente pode estar preso hoje aguardando o julgamento. Então, imagine a situação se essa pessoa era o arrimo de família e ele tinha uma renda e agora ele está preso, aguardando um julgamento. Então, o auxílio reclusão é para dar um benefício para a família não ficar desamparada. Tá? Mas ele tem um valor baixo, é por família, né, em relação ao segurado. E se ele for considerado culpado, o benefício suspende imediatamente. Então, o auxílio reclusão precisa, de novo, é mais uma segurança para o trabalhador, para as pessoas que estão seguradas, né? Estão fazendo uso do INSS. Salário maternidade, que a gente já comentou, salário família, reabilitação profissional. Então, assim, você tem vários benefícios. Então, qual é a vantagem hoje, né, de eu contribuir para o INSS? Olha, quantos benefícios aí eu tenho que eu posso fazer uso. Então, é muito importante que a gente seja segurado aí e contribua para o INSS. Até porque eu gosto muito de falar que você falou em linhas gerais sobre isso também, porque há os benefícios programáveis e aqueles imprevistos e os oportunos da nossa vida. Né? Por exemplo, o programável seria o quê? Quando você tiver idade, você vai se aposentar. Quando você atingir tempo de contribuição, vai aposentar. Agora, pensão por morte, quem é que quer, que prevê a própria morte para pensar em deixar a sua família protegida, né, e a sua renda suprir a sua falta? Porque já a dor, né, a falta do ente querido, nada pode substituir. Mas pelo menos, né, a sobrevivência vai estar garantida. E os próprios acidentes, né, que não só acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, então é acidente, não se prevê a hora. E por isso que eu vejo que muitas pessoas, você disse antes, deixa para protela,
protela a qualidade segurada. Então fica deixando para depois, ah, não, agora eu estou apertado, não, agora eu não tenho dinheiro, e coloca a Previdência e a contribuição para o INSS em último plano ali no planejamento financeiro da sua família, né? E nunca pode prever esses infortúnios, esses acidentes da vida aí. Mas ficou a dica importantíssima que eu tenho certeza que muitos vão pensar melhor a partir de agora. E outra pergunta, quem pode pagar a Previdência Social para o segurado, então, receber esse benefício? Quem é que paga a conta? Quem é que paga as contribuições? Legal. Bem, todo trabalhador que exerce alguma atividade remunerada é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Mas quem trabalha com carteira assinada, então a empresa ela já faz essa retenção, porque o trabalhador contribui. Então desconta-se lá parte do salário dele, né, e é destinado para o INSS. Mas quem faz essa gestão já é a própria empresa, o empregador. Desconta do salário do empregado e faz o recolhimento direto para o INSS. Eu também já comentei, mas a empresa também é contribuinte. Então, para cada um percentual que desconta-se do trabalhador, a empresa também faz uma contribuição, tá? E aí depende do tamanho da empresa, do porte da empresa, se é microempresa, se é empresa de grande porte, tem percentuais diferentes, mas é importante dizer que eu coloco um pouco de dinheiro lá naquele bolo que a gente comentou, a empresa também faz essa contribuição baseada no salário desse trabalhador. Tá? Então, quem tá lá trabalhando de carteira assinada já é contribuinte, então já é segurado. Depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre os cuidados para checar isso, né? Se está tudo ok lá, se a empresa está fazendo tudo certo. Agora, é importante aqui a gente falar sobre aqueles que não trabalham, né, com carteira assinada, porque esses eu acho que são as pessoas que têm que ter mais atenção. Sim. Então, empregada doméstica, né? O empregado doméstico já tem algum tempo já que o governo vem incentivando muito aí, melhorando o sistema para que os empregadores façam registro. Mas a gente sabe que não, que a realidade brasileira, pouquíssimas pessoas são registradas, né, as empregadas domésticas. E tem a questão das diaristas, que elas acabam trabalhando em várias casas e acabam não tendo um vínculo empregatício, talvez com um único empregador. Então, nesses casos, ou trabalhadores que trabalham por conta própria, eles podem ser os contribuintes facultativos. Então, você mesmo se cadastra no INSS, faz o seu cadastro, você vai gerar um número de documento, que é uma espécie de um CPF, né, é o CNIS, você vai ter esse número, e aí, baseado neste número de documento que é seu, você vai fazer as suas contribuições facultativas e o INSS vai fazendo esse registro. Porque todas as vezes que você faz uma contribuição, o INSS registra isso, e isso vai entrando no seu histórico, e isso vai contar lá no seu tempo de contribuição, para aquela sua carência, para que você possa, então, usufruir desses benefícios. E aqui um ponto importante também para a gente falar sobre o MEI, tá? O microempreendedor individual, porque a gente sabe que o Brasil é um país assim, do povo empreendedor, né? A gente tem muitos empreendedores no Brasil, isso é bem bacana. É verdade. E ainda mais em tempos de crise, aí muita gente está buscando soluções próprias. E o governo flexibilizou muito hoje para você ser formalizado, porque antes a gente tinha aquela questão da informalidade. A pessoa tinha lá o food truck lá, né, que agora está na moda, de cachorro-quente, o espetinho, e ele era informal. E o governo hoje regularizou e facilitou o acesso. Então hoje eu falo que quem é autônomo, tá, a sugestão é que crie um MEI, microempreendedor individual, você faz isso tudo pela internet, tudo por aplicativo no celular, né? E quem é MEI, ele também já tem a sua contribuição, já está contribuindo, desde que você esteja pagando regularmente, todos os meses lá, o imposto do MEI. Então é importante o MEI também, ele já está na condição de segurado, tá? Então, quem não é MEI, quem não está trabalhando de carteira assinada, recomendação, se torna um contribuinte facultativo. Você faz no INSS, recolhe mensalmente, porque você vai estar na condição de segurado. Nossa, foi uma ótima dica. O MEI, né, muito interessante, porque muita gente fica, né, trabalhando na informalidade e sendo empreendedor, mas deixando de fazer o principal, né, de estar segurado não só para si, como para a família. Aí pensa se acontece algum imprevisto,
né, vai estar totalmente desacobertado. E lembrando também que o MEI, né, Adriel, tem uma contribuição alíquota diferenciada, né, e é muito atrativo, porque a contribuição a alíquota do MEI, né, faz uma contribuição bem menor justamente por esse incentivo, né, que o governo tem dado, incentivo fiscal aí, e vale muito a pena. Né? Ele tem garantido vários direitos previdenciários, então não tem desculpa para não ser segurado. A partir de 16 anos de idade, né, a pessoa pode requerer junto ao INSS a sua inscrição, que seja pelos meios virtuais ou nas agências, e contribua. Não tem desculpa mais. Mas vamos seguir então. Como você já começou a falar aí, como que eu vou saber se o patrão está pagando certinho mesmo os pagamentos? Ou às vezes, como que eu vou saber? Eu estou pagando todo mês meu carnê, né? Meu famoso carnê do GPS, né? O carnêzinho amarelinho, que todo mundo conhece. Então, se eu estou pagando carnê todo mês, ou está descontando todo mês do meu salário a contribuição, como que eu sei se essas contribuições estão indo certinho para o INSS, que está contando minha aposentadoria? Não, legal. Bem, em tempos de internet e tecnologia, né, melhorou bastante o nosso acesso à informação. Então, hoje existe um app do INSS, né, da Previdência Social, mas também existe acesso pelo site. Então, existe o meu INSS, que qualquer um de nós aqui pode entrar lá com o seu CNIS ou com o PIS, PASEP, depende de qual regime você foi cadastrado, mas você tem um número de documento, porque o PIS, o CNIS, o PASEP, ele é um número de documento, é como se fosse um CPF, né, ele é individual, está vinculado aos seus dados. Então, você entra no aplicativo ou no site, né, e você vai fazer um cadastro, ele vai pedir vários dados de identificação, até dados dos seus antigos empregos, que é para garantir que é você mesmo que está entrando lá para fazer a solicitação. E uma vez que você faça o seu cadastro, você tem acesso a todo o seu histórico. Então, você consegue buscar ali, desde o seu primeiro emprego até hoje, o seu empregador, a data que você trabalhou e o principal, quanto foi informado de salário para você em cada mês e quanto foi recolhido, né, referente ao INSS. Porque essa informação ela é importante por algumas razões, mas uma delas, primeiro, eu posso olhar para ver se então o meu empregador fez o recolhimento, e aqui realmente fica a dica, tá? Talvez não para a turma mais jovem, mas para a turma que já está mais rodada. No passado não existia tanta fiscalização por parte do INSS aos empregadores. Então existiam muitos empregadores sonegadores. Infelizmente, a gente sabe que isso é realidade no Brasil. Então muitos empregadores que não recolheram. E aí você tem lá, às vezes, um registro na carteira, mas lembre, a carteira de trabalho é um papel. Papel aceita de tudo, né? O que vale mesmo é o que está lá registrado no banco de dados do INSS. Exatamente. Então, às vezes, você tinha um empregador que não fazia os recolhimentos. Se esse empregador ainda existe, ótimo. Vai atrás, bate na porta, porque isso não prescreve, registro em carteira não prescreve, tá? Então, você pode ir lá, solicitar, falar, ó, não fez a minha contribuição, tem que ir lá acertar. Mas, infelizmente, tem muitos empregadores que deixaram de existir. Então, aí, você talvez teria que buscar meios jurídicos contra o INSS, que tinha a obrigatoriedade de fiscalizar, para tentar trazer esse tempo de contribuição, esse registro para o seu histórico. Então, assim, é muito importante fazer essa checagem para ver se está tudo certo e também para eu fazer esse planejamento, né? Quanto eu já contribuí? Quanto já está lá registrado? Qual a minha média de contribuição? Porque isso vai ser muito importante quando chegar a hora de se aposentar. E olhando esse meu histórico, aí eu consigo me planejar para o futuro. Tá bom, e o que eu quero no futuro? Como é que eu quero estar lá? Né? Tem uma perguntinha de empresa, de psicóloga, que fala assim, onde é que você quer estar daqui 5 anos? Onde é que você quer estar daqui 10 anos? Esse é jargão. Né? Então, onde é que você quer estar quando você tiver essa idade? Eu quero estar aposentado. Tá, e para chegar lá, o que você precisa fazer? Então, eu preciso planejar. E aí é importante realmente eu olhar e ver qual é a minha situação atual. E aí qualquer um de nós pode fazer isso, tá? Entrar lá, fazer seu cadastro e aí, se tiver um pouco de dificuldade, você pode buscar ajuda profissional, de um contador, de um advogado, né, para te ajudar a entrar lá e buscar esse histórico e aí sim partir para o planejamento, que eu acho que é bastante importante. Claro, porque a pergunta vai ser onde você quer estar daqui a um tempo e também a perguntinha vai junto, né? E quer ganhar quanto? Né? Porque Carlos Bahia. Lógico,
Você quer ganhar quanto de aposentadoria? Porque não basta se aposentar com um salário mínimo. Será que vai ser suficiente para manter o padrão de vida, né? Ter uma qualidade de vida, manter aquilo que você está mantendo ali na sua família? Então, por isso que tem que se planejar e fazer essa fiscalização, né? Porque acontece muito, né, do empregador pagar o salário para o empregado, mas na carteira um valor menor. Nem fica lindo na hora. O imediatista, né, ali a pessoa acha que não, tudo bem, nossa, estou pagando menos para o INSS e eu estou recebendo mais, que é o que importa na minha mão, o dinheiro bruto, né? Mas na hora de aposentar, vai ter reflexo. Então, precisa que esteja realmente com o CNIS, com todas as informações. E outra coisa que você disse também, sobre essa sonegação, acontece muito de empregadores assinam na carteira, não tá no CNIS, né? E a empresa faliu, não tem mais a documentação em arquivo. Então, é importante o segurado, sim, fazer essa fiscalização frequente, né? Não deixe para a última hora, não deixe para um amigo te requerer aposentadoria, né? Que vai te dar muita dor de cabeça, né? Exatamente. E, Até então, só mais um ponto, eu tinha tomado nota aqui. Gente, começar cedo, tá? É importante. Se eu começar, não é para aposentar mais cedo, tá? Antigamente era começar cedo para aposentar mais cedo. Com as novas regras, não é assim. Mas com as novas regras é começar cedo para eu ganhar mais. Acho que isso é importante. Eu acho que todo mundo aqui quer ganhar mais. Então, sim, precisamos começar cedo para ganhar mais. Depois, no final, a gente pode falar um pouquinho das novas regras, né? Mas ela estabelece um tempo mínimo de contribuição, mas se você, para cada ano que você contribuir a mais com as novas regras, você pode ganhar um pouco mais. Então, é importante começar cedo. Por isso que eu comecei falando que procrastinação não serve, não combina com a aposentadoria. Você precisa não começar mesmo. logo para garantir um futuro melhor, que tem outro ponto também, né? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente demanda de remédios, de hospital, de plano de saúde, ou seja, a gente tem um custo de vida conosco maior. Então, de fato, é importante fazer bem esse planejamento, porque talvez vai ser no momento que você precise mais. Exatamente. E se esse CNIS? Então, se agora a gente está ensinando para o nosso pessoal aqui a fiscalizar, ir lá e baixar o CNIS deles, né, verificar se as contribuições foram feitas certas, e se na hora que eles olharem o CNIS deles tiver algum erro, tiver faltando alguma data de admissão, demissão, tiver alguma observação, o que é que ele tem que fazer? Se o CNIS não tiver incompleto ou tiver algum erro? Tá. Você pode entrar lá, tá, no site do INSS e pedir uma retificação de CNIS, tá? Então a gente pode fazer isso pelo site. De novo, né? Você tem várias etapas de confirmação, porque você vai pegar algum histórico de confirmação dos seus dados, mas você pode fazer isso pelo site. Você não precisa pedir um benefício. Isso eu só posso retificar quando eu precisar de algum auxílio-doença. Não, você já pode fazer isso a qualquer momento. E aqui eu faço um alerta de uma experiência que eu tive, tá, em uma das empresas que eu trabalhei, coisa de 7, 8 anos atrás, mas aconteceu, que foi uma grande retificação de dados que o INSS fez no banco de dados deles. Porque o INSS começou a fazer reaproveitamento de PIS. É como se ele quisesse reaproveitar número de CPF. Então ele começou a pegar segurados que já tinham vindo a óbito e começou a fazer reaproveitamento de PIS, e isso gerou um problema gigantesco na base de dados do INSS. Então, na época eu cuidava de uma folha de pagamento e aí eu tive muitos funcionários ativos que tiveram retificação de PIS, teve que trocar de número de PIS. Assim, ninguém teve prejuízo de nada, mas o importante é que vários trabalhadores começaram a ter 2 PIS e começaram a ter contribuições em 2 PIS diferentes. Então foi preciso buscar as agências do INSS ou atendimento por telefone para fazer a unificação. Então, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu faço um alerta faça essa checagem. Entre lá no meu INSS, faça seu cadastro, busque seu histórico, porque se você já não conseguir fazer o cadastro, provavelmente você já pode ter algum problema de cadastro, mas aqui não é para deixar Exatamente. ninguém aqui desesperado, não. Vai estar Não. lá suas contribuições, você vai conseguir provar tudo isso. Fiquem tranquilos, porque tem outros vínculos, né? Tem CPF, tem número da carteira de trabalho. O sistema é seguro, mas é que como houve essas retificações do próprio INSS, é importante que todo trabalhador faça essas checagens aí para ver se não tem nenhum
problema, porque é melhor você já deixar isso preparado agora do que lá na frente, na hora que você precisar, você fala, nossa, vou ter que retificar, vai demorar 2, 3, 4 meses, e aí você atrasa talvez o Certinho. recebimento de um benefício. Exatamente. Bom, nós vamos ter que até dar uma acelerada aqui, Adriel, porque tem muitas perguntas. O pessoal está fazendo pergunta aqui no chat e nós falta somente 20 minutos para a gente encerrar a live. Então, o assunto é muito bom, eu tenho certeza que nós vamos ter que fazer mais lives, né, para falar mais sobre isso. E eu quero perguntar o seguinte: a reforma da Previdência está vigente, né, desde novembro do ano passado, e tem muita gente querendo saber se ainda dá tempo de pedir a aposentadoria deles com a regra antiga. É a pergunta que não quer calar. Não, legal. Então, assim, vamos pegar a história recente aí, né? Se a gente buscar os últimos 10, 12 anos, a gente está na terceira regra vigente. Então, é importante, a gente saiu de um sistema que olhava basicamente para o tempo de contribuição, né? Ele passou para o sistema de pontos, onde era computado idade mais tempo de contribuição e formava-se um número de pontos, e aí você precisa atingir o número de pontos mínimo para garantir o benefício de aposentadoria. E no sistema atual, onde o que manda é a idade mínima e você precisa garantir um tempo de contribuição mínimo também. Mas, então, 3 sistemas. Se até o dia da entrada em vigor da nova regra, que foi em novembro de 2019. Se até lá eu já fazia jus ao benefício pelos modelos antigos, seja por tempo de contribuição, ou seja, por pontos, mesmo que ela já tenha entrado em vigor, eu posso requerer. Por quê? Porque eu tenho direito adquirido, eu adquiri o meu direito antes da vigência da nova regra. A lei não pode retroagir para prejudicar. Então, nesse caso, a regra não alcança essas pessoas, ela vai alcançar os próximos. Então, sim, você pode entrar lá e solicitar que você vai ter seu direito. Tá? Então, é importante, e aqui é importante, se você tem o direito, não durma no ponto, né? Vamos buscar esse direito e garantir essa aposentadoria, Como porque, não? né, a pessoa se aposentou por tempo de contribuição, por idade, ela pode continuar trabalhando, né? Então, não quer dizer que tem que deixar de trabalhar para garantir o seu benefício. É importante que você já garanta ele e, o melhor dos mundos, ter lá 2 rendas, né? Por que não? Então, se você tem esse direito adquirido, você pode ir lá e pode buscar, sim, essa aposentadoria. Tá, e é para aqueles que não conseguiram aposentar antes da reforma ou não tinham preenchido, né, os requisitos ainda, o que ele tem que fazer? Tá, aí a gente, aqui seria importante buscar realmente até uma ajuda profissional para fazer as análises, porque a nova regra, tá, às vezes a gente cria muito pânico aí quando começou as discussões, mas acho que não é caso de pânico, né? A nova regra, ela veio e ela vai ser aplicada à risca para quem entrar no sistema agora. Então, imagina um novo trabalhador começando a sua carreira profissional agora, que ele sim, quando chegar lá no futuro, ele só vai ter a nova regra como opção. Mas para nós aqui que já estamos no mercado de trabalho, já somos segurados, já contribuímos, eu vou pegar parte da regra nova, parte da regra antiga. Então o governo criou um sistema de pedágios, tá? Então, pegando um exemplo assim, alguém que estivesse hoje, em novembro de 2019, faltando 1 ano de trabalho para se aposentar. Só que pela regra nova, ele precisaria trabalhar mais 5 anos. Então, quer dizer que ele vai ter que trabalhar 5 anos? Não, não. Mas não vai ser só um. O governo vai criar um pedágio de alguns meses. Talvez, nesse caso aí, 5, 6 meses a mais, que ele vai ter que trabalhar um pouquinho a mais, porque agora ele tem parte do direito adquirido, ele não tem todo o direito adquirido. Então, ele vai ter alguns pedágios, tá? E você sempre vai poder olhar para nós aí que já estávamos, por exemplo, na ativa, na regra antiga, lá dos 35 anos, depois veio a regra dos pontos, a gente pode olhar o que é mais benéfico, tá? Então, para essa turma que está na ativa hoje e está chegando próximo da sua aposentadoria, então dá para buscar aí uma ajuda profissional para fazer essa análise e entender qual a melhor regra, quais são os pedágios e quanto tempo falta, porque também tem que cuidar para não dormir no ponto. De novo, né? Daqui a pouco já está na hora, já está chegando a hora, então dá para acelerar aí e não perder tempo para solicitar essa aposentadoria. Não só acelerar, como também planejar o valor, né, mais vantajoso.
né? Tem muita gente, já tem perguntas aqui também falando justamente sobre isso, porque é o que você, nós falamos aqui, você quer receber quanto? Então a gente tem que, né, levando aqueles ingredientes. Gente, eu amei esse bolo. Eu amei esse bolo, porque eu já tô doida pra pegar a minha fatia do bolo. E todo mundo aqui também já quer, viu, Adriel? Então, assim, enquanto a gente está ali preparando, se planejando para a sua aposentadoria, nós estamos ali colocando ingredientes. Né? Então, a gente está ali contribuindo para fazer aquele montante e depois, no momento certo, usufruir do benefício. Então, é importante fazer esse planejamento com antecedência para pagar um valor melhor, né, e poder usufruir de um benefício melhor. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui, tem um telespectador aqui, um seguidor que está acompanhando a gente aqui, fez uma pergunta bem pertinente nesse assunto. Para receber uma boa aposentadoria, né, um valor bacana, tenho que começar a pagar quanto? Aí é complicado. Eles acham que o bolo tem a receita pronta, né? Legal. Tá, então é assim, ó, algumas das regras, tá? Que eu acho as regras da Previdência, né, da Previdência Social bem interessantes. Hoje, ela tem um teto, ela tem um limite de aposentadoria. Hoje ele está em torno de R$ 6.100. Tem alguns centavinhos a mais aí, mas é basicamente isso. Então, hoje, a maior aposentadoria paga pelo INSS, pela Previdência Social, por esse regime geral da Previdência Social, né, é R$ 6.100. Não confundam com aposentadorias de funcionários públicos, de juízes, de militares. Aqui nós estamos falando do setor privado, das pessoas que trabalham em empresa, dos contribuintes facultativos, tá? Então, Isso é no regime geral da Previdência regime Social. geral da Previdência. Então, o nosso teto é R$ 6.100. Aí aqui tem uma coisa interessante. Na empresa, para quem trabalha com carteira assinada, o desconto que é feito mensal é só até os R$ 6.100. Então, se a pessoa tiver um salário de R$ 10.000, ela não contribui sobre 10 mil, ela contribui sobre R$ 6.100. Então, de certa forma, o sistema é até justo, né? Ele não te cobra mais, te cobra até o teto, mas também quando você for requerer o seu benefício, esse é o teto, esse é o limite, tá? Então, primeiro aí para a pessoa que perguntou, ó, R$ 6.100 hoje é o limite, tá? E aí as alíquotas, agora ele teve uma mudança, elas estão variando de 7,5% a 14% desse valor. O contribuinte facultativo tem umas alíquotas diferentes também, então precisaria checar ali para ver qual o valor da contribuição sobre esses R$ 6.100, para ver quanto que você teria que contribuir. Porém, tem um ponto importante aqui. Acho que tem um tempinho aí para a gente falar da nova regra, que a nova regra hoje é homens precisam ter 65 anos de idade para se aposentar. Então, em regra geral, tá? Para quem está entrando hoje no regime, não aposenta com menos de 65. O Adriel, que já está inativo há mais de 20 anos, eu vou ter alguns pedágios, eu vou conseguir aposentar um pouco mais cedo. Mas, em regra, vamos falar da nova regra, 65 anos de idade. Mas eu tenho que ter, no mínimo, 20 anos de contribuição. No mínimo. Tá? Se eu tiver, como você comentou lá no começo, eu contribuí 5 anos, mas eu tenho 65 de idade, posso me aposentar? Infelizmente não, você não tem carência. Né? Você não teve a contribuição mínima. Então precisa ter o tempo mínimo de contribuição, que hoje, na nova regra, são 20 anos. E se eu tiver 65 anos de idade, 20 anos de contribuição, qual valor eu vou receber? Então o INSS vai buscar todas as contribuições que você fez ao longo da sua vida profissional, atualizá-las a valor presente, usando a taxa Selic como referência, e vai estabelecer uma média. Qual foi a sua média de contribuição ao longo da sua vida? Se você começou contribuindo sobre um salário mínimo, que hoje é 1.045, e terminou contribuindo sobre o teto, que é 6.100, sua média vai ser algo ali em torno de 3.000. E você vai se aposentar baseado na sua média. Se a pessoa tiver 20 anos de contribuição, ele vai receber 60% da média. Então, olha, a média já caiu e depois 60%. E aí, se eu trabalhar mais do que os 20 anos, para cada ano de contribuição, além dos 20 anos, eu ganho 2% a mais na minha média.
Então, se eu trabalhar por 40 anos, se eu contribuir por 40 anos, tá? Eu vou ter direito aos 60%. Eu fiz 20 anos a mais, vezes 2 pontos percentuais, me dá mais 40%. Então, se eu trabalhar por 40 anos, contribuir por 40 anos, aí eu vou receber 100% da minha média. Minha média. Então, para aquelas pessoas que querem começar agora, você teria que contribuir logo pelo teto e garantir que, ao chegar aos 65 anos de idade, você tenha pelo menos os 40 anos de contribuição. Viu só? Vamos planejar, pessoal. Então, deixa eu aproveitar o gancho também para a gente responder uma outra pergunta que fizeram para a gente. É possível pagar mais contribuição além do que o empregador já paga? Ela está querendo saber se é possível a complementação, né, da contribuição. Sim, sim, é possível sim. Você pode fazer uma contribuição individual, facultativa, até porque também a gente pode ter mais de um empregador, é comum, acontece. Né? Talvez a pessoa tenha uma jornada de trabalho e um trabalho, depois é professor, tem outra jornada. Então pode sim, o INSS vai somar isso. Ele não vai somar esses 2 períodos como se fossem 2 meses. Para o tempo de contribuição vai ser apenas um, mas ele vai somar quanto que você contribuiu naquele mês. Era um assunto bem polêmico, mas agora está bem tranquilo, né? Vai somar o valor e melhora o valor. Isso. Agora sim, eu diria para tomar um pouco de cuidado e aí sim entrar no planejamento. Não é tema dessa live aqui, que é a previdência privada, que você faz nos bancos aí, né? Que tem entidades de previdência privada, mas seria talvez aí o caso de se analisar e fazer uma análise, um planejamento melhor, porque se você já tem uma contribuição pelo seu empregador, aí talvez seja melhor você fazer uma previdência privada complementar, ao invés de fazer uma contribuição como contribuinte individual. O planejamento, quanto é importante, né? Uma outra pergunta que fizeram. A pessoa que nunca pagou INSS, ela pode se aposentar? Não pode se aposentar, porque ele não é segurado. É mais ou menos assim, eu nunca fiz seguro do meu carro, se roubar eu vou ganhar outro. Simples assim. Simples assim. Assim, é uma pergunta que todo mundo sabe a resposta, mas é importante a gente... Mas eles não acreditam. Mas tem a confusão, né? Na verdade, sim, existe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que não é aposentadoria. Não é aposentadoria, é um benefício social que o governo estabeleceu para pessoas acima de 65 anos de baixíssima renda. Então, para essas pessoas de baixíssima renda, situação de risco, o governo estabeleceu um auxílio, uma ajuda, não é aposentadoria. Inclusive, todos os dias a gente vê na mídia aí a discussão para reduzir esse valor. O governo não quer pagar nenhum salário, não paga 13º sobre isso e quer reduzir esse valor. Então, neste caso, não é aposentadoria. Então, para se aposentar, precisa ser segurado. Né? Nas regras antigas, precisava ter pelo menos 15 anos de contribuição. Hoje, a gente está falando, regra nova vai para 20. Quem já está no regime tem os pedágios. Mas para a galera jovem aí, estou vendo que tem muita gente jovem que está participando aqui hoje, no mínimo 20 anos. Tá? Então, para as mulheres é um pouco menos, se não me engano, são 18 anos de contribuição, mas então, assim, no mínimo... Gente, mas lembra o cálculo bobo que ele acabou de fazer. É média, 60%, ou seja, vai ser um valor de benefício bem ruim. Então, é melhor você pensar em ter um tempo muito longo de contribuição para ter um benefício mais vantajoso. Não vai focando só nesse valor mínimo de contribuição, não, que não vai ser suficiente. Né? Então, vamos já para a última pergunta que fizeram, que eu acho que não vai dar tempo mais de a gente responder mais alguma. Fizeram uma pergunta interessante. Eu sou funcionário público e faço minhas contribuições. E eu também presto serviço para uma empresa privada, que também faz contribuições. Qual é o valor, qual contribuição que vai valer para aposentar? Essa foi bem complicada, hein? Não sei se eu vou ter a resposta certa aqui agora. Então vamos ajudar. Pelas duas. Né? Na verdade, vai aproveitar as duas, por quê? Porque estamos falando de regime diferenciado. O servidor público é o regime privado. Né? Ele tem um regime próprio de previdência, né? Um regime próprio de previdência. E ele vai fazer os cálculos e tem regras específicas, né, para o servidor público
Então, ele vai se aposentar pelo regime próprio da Previdência Social. Se ele está contribuindo também para o regime geral da Previdência, para vocês não confundir regime próprio com regime geral, o geral é o INSS. E o regime próprio é o que está lá no governo, né? O Estado, o município, né? O servidor público. Então, ele pode sim se aposentar pelos dois benefícios, desde que cumpra os requisitos nos dois, né? Que, tanto o regime geral como o regime próprio. Hoje mesmo eu estava fazendo a análise de um benefício, de um CNIS aqui, que o segurado vai se aposentar, inclusive por 3, porque ele é servidor público no município, no Estado e regime geral. Ou seja, ele vai ter 3 aposentadorias, né? Então, vale a pena, continue, mas busque o seu planejamento, porque às vezes a pessoa trabalha, contribui por muitos anos no regime geral, aí passa com um concurso público, começa a contribuir no regime próprio da Previdência e abandona aquele regime geral. E aí lá na hora de aposentar, ele vê, faltou 5 anos, 2 anos. Podia ter continuado contribuindo. Podia ter continuado, né? Então, fica a dica também para se planejar, né, e se organizar aí, pega seu CNIS e vai acompanhando isso aí para você ter o melhor benefício. Respondemos aí, né? Então, bom, 4 minutinhos aqui, ó. Um trabalhador que exerceu uma função por ano sem carteira assinada e hoje é maior de 60 anos, pode recorrer para os seus direitos? Isso é legal. Porque neste caso, a gente comentou lá no início, né? Na verdade, o INSS ele tinha o dever de fiscalizar os empregadores. Então, nesse caso, pela via jurídica, você pode buscar, né, evidências que houve esse trabalho e tentar buscar na justiça essa regularização desse tempo de trabalho, né? E aí, se você conseguir na justiça que fique provado que essa pessoa trabalhou e que quem não fez a parte dela foi o próprio INSS que não fiscalizou, aí sim ela pode provar esse tempo de contribuição e aí sim requerer, né, a sua aposentadoria. Mas é que fique claro, né? Você está provando que você trabalhou e que deveria ter sido feito esse recolhimento. Não quer dizer a obrigação que a pessoa... era do empregador, né? A obrigação de contribuir era do empregador, a obrigação de fiscalizar era do INSS e o segurado não pode ser prejudicado. Mas ele vai ter agora que correr atrás, né? Por quê? Porque não fez o planejamento, porque não observou seu CNIS, porque não fez isso com antecedência. Adriel, o papo é muito bom mesmo. Já vou falar de novo. Gente, vai ficar salva essa live, tá? Tem muita gente perguntando aqui, fica salvo. Compartilha, se fez sentido para você, se você acha que vai ajudar outras pessoas, compartilha essa live com mais pessoas, vai ficar salva no meu IGTV, no meu perfil do Instagram. E eu quero só que você fale para resumir e finalizar, Adriel, qual que é a sua visão, então? Né? Todo mundo acho que já te conheceu aqui e já sabe como é, mas qual a importância de planejar a aposentadoria? Não, é super importante. Comecei falando que planejamento previdenciário não combina com procrastinação. Você tem que começar a fazer hoje, começar a fazer cedo para ganhar mais. Então, agora não é mais começar cedo para aposentar cedo, é começar cedo para ganhar mais, para garantir aí uma aposentadoria decente, né? Então, a gente precisa olhar para o futuro e pensar assim, aonde que eu quero estar? Quanto que eu quero receber? O que vai ser suficiente para mim? E fazer esse planejamento. Então, quanto que eu preciso contribuir para esse bolo, né? Qual fatia eu quero tirar? Eu quero uma fatia gorda do meu bolo? Então, eu tenho que colocar mais dinheiro agora. Não tem milagre, então você tem que pôr dinheiro no bolo para depois você poder tirar dinheiro do bolo. Então, eu preciso planejar isso. Então, olhe as regras atuais, faça essas análises, puxe o seu histórico, veja como é que está a sua situação lá hoje, né, para se regularizar. Então, às vezes a pessoa deixa um trabalho, depois eu faço uma contribuição, começo aí a empreender, falo, imposto, não quero pagar imposto, depois eu faço isso. Então, cuidado para não perder tempo. Então, tem que olhar assim para o futuro, para ver onde é que você quer chegar e aí você fazer esse planejamento. É isso aí. Adriel, muito obrigada. Valeu muito a pena. E que vocês possam, né, aproveitar tudo isso, compartilhar. E vamos marcar uma outra live para você estar vindo aqui e ajudar a gente, tá bom? Então, tamo junto. Compartilhem. E amanhã, não percam, a live de amanhã também é imperdível. Nós vamos falar sobre saúde. E vocês vão ver o quanto faz sentido
já planejar sua aposentadoria também com saúde. Te espero amanhã às 18 horas.